Olá pessoal, sou Lucas Monteiro. Estamos aqui para falar de tecnologia e impacto socioambiental. Estamos aqui com o Felipe Fengler, nosso especialista em ESG, e hoje falaremos sobre o impacto de internet das coisas dentro das métricas de ESG. Então, se você quiser se apresentar rapidamente, Fengler. Bom, obrigado, Lucas. Bom, eu sou o Felipe Fengler, sou engenheiro ambiental de formação. E aí eu sou pós-graduado, eu fiz o mestrado em agricultura e o doutorado foi em ciências ambientais. Eu já atuo há mais de 10 anos nessa área, Lucas. Então eu também sou docente, né, numa instituição de ensino, eu trabalho no curso de engenharia civil, mas eu acho que a área mais correlata dentro da docência é uma pós-graduação que eu atuo, que é de cidades inteligentes. E eu já estou participando há mais de 4 anos do nosso comitê de bacias aqui da região. Então, essa área de água, né, a gente conhece que é uma área bem crítica, que tem tendo uma deterioração ao longo do tempo, né, um problema que eu já estudo desde o mestrado, há muito tempo. Então, existem várias particularidades e na docência, a minha especialidade é na área de saneamento. Então, a gente conhece bem a realidade, né, dos sistemas urbanos, Sim, das dificuldades que existem. sim, Então, é mais ou menos focado nessa área, minha atuação. E dentro do SG, é uma área que é mais nova, né? sim. Mas eu também já atuei na elaboração de relatórios de sustentabilidade, de estabelecimento de metas. Eu tive uma experiência internacional muito interessante com a Prefeitura de Braga, lá em Portugal, onde eu vi um modelo bastante interessante que a gente pode discutir nesse momento, em algum outro momento. Mas eu acho que são pontos assim que são super importantes, né? Ainda mais considerando os desafios climáticos que têm aparecido aí no período recente. Não, com certeza, muito legal. Bom, vamos tentar aqui unir Internet das Coisas e ESG. Então, para quem não conhece, Internet das Coisas, de IoT, Internet of Things, né, do inglês, Internet das Coisas são dispositivos conectados. E o nosso viés aqui está para trazer tecnologias disruptivas no sentido de digitalizar todo o processo de medição de água. E aí vai a primeira pergunta aqui, Fengler. Como que o IoT, a Internet das Coisas, se conectam ali com essas métricas de ESG? Aí tem um ponto interessante, Lucas. Eu acho que assim, a gente pode deixar bem claro, pegando um exemplo bem simples, né? Imagina que nas nossas residências tem algum vazamento ocorrendo lá. Então, sei lá, estourou algum cano e é um vazamento que ele é imperceptível, a gente não está conseguindo enxergar, né? A gente só vai descobrir que existe esse vazamento quando chegar a conta lá no final do mês. Então, eu acho que um ponto importante do uso do IoT, né, e de ter transmissão de dados em tempo real, e que além da gente conseguir entender comportamentos de uma forma muito mais sensível, então entender o meu consumo, o seu consumo, tentar otimizar o nosso consumo e até fazer predições, né, a gente consegue intervir nos problemas de uma forma muito mais assertiva e muito mais rápida. Então, eu acho que estou falando para água, né, mas isso vale também para outras áreas. Por exemplo, se a gente trabalha com a área de emissões, normalmente os dados eles são tabulados. Se a gente consegue monitorar, a gente já teve essa experiência também de monitorar eles em tempo real, fica mais fácil de ter um refinamento no entendimento do comportamento das emissões e de pensar nas ações para conseguir reverter isso. Sim, não, muito bacana. E nesse processo, eu acredito que muitas indústrias, elas precisam reportar isso de forma clara e sucinta. E qual que é o maior desafio hoje de uma indústria que precisa ter isso muito claro, sucinto, e até mesmo ela é cobrada por isso, dependendo da indústria, quando você tem uma indústria de capital aberto, né? Quais são as nuances para isso acontecer? Ah, essa é uma excelente pergunta. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos imaginar o melhor cenário, né? Então a gente tem uma matriz, está numa indústria internacional, né, globalizada, e essa matriz ela tem um programa ESG muito bem estabelecido. Dentro de um programa bem estabelecido, a gente trabalha primeiro os temas materiais, que é o que é importante dentro daquela corporação. Então, por exemplo, a gente pode estabelecer entre nós aqui que um tema material importante para a gente é a água. Mas tem um outro tema material que pode ser importante, que são as emissões de carbono. Sim. Tem um outro tema material que é a responsabilidade social da nossa organização. Então, isso daí compõe os nossos temas materiais. E dentro dos temas materiais tem uma estratégia de como a indústria, a organização, ela vai atuar como agente transformador para conseguir melhorar ou trazer benefícios para esses temas materiais. Então, por exemplo, dentro de uma cadeia produtiva, ó, água é um tema material, eu vou ter metas de redução, eu vou ter uso consciente, eu vou buscar ter reuso de água para evitar um consumo excessivo de fontes que são nobres, né?
Então isso é a estratégia que ela traça. Depois tem o monitoramento, né, que eu acho que o IoT tem uma aplicação muito importante nisso. E você tem o aprendizado que é gerado pelas falhas, pelos erros e também pelos sucessos dentro do sistema. Então essa é a cadeia, né? E aí qual a dificuldade que a gente tem? E assim, uma dificuldade que normalmente é a área que eu acabo atuando, né? Porque é difícil estabelecer a estratégia. Então nem sempre é clara essa organização, né? E assim, às vezes eu me importo com o tema água, mas eu não sei direito por onde começar. Ou me importo com o tema carbono e eu não sei como fazer para ir evoluindo nesse sentido. Então, eu acho que você ter esse traçado da estratégia é algo que fortalece muitos programas. E por que que isso é importante? Porque daí quando eu vou reportar, então eu sou uma empresa de capital aberto, eu vou reportar isso para o meu investidor, né? Eu reporto de forma sistêmica, né? Não só de forma pontual, como se eu estivesse querendo, sei lá, de repente ter um marketing dentro da minha empresa. Não, eu faço isso porque realmente importa, né? E além disso, eu trago para ele toda a essência dessa estratégia, como eu trabalho, como eu valorizo e como eu atuo dentro desse tema material. Sim. Então, eu acho que essa é uma abordagem que é mais saudável, né? E acaba refletindo também dentro da própria análise das pessoas que querem investir ou da própria imagem da corporação como algo muito positivo. Sim, com certeza. E dentro desse escopo, vamos tentar aqui elucidar para os nossos interlocutores, né, a questão do impacto da escassez hídrica e de algumas mudanças regulatórias quanto à gestão eficiente dos recursos hídricos, né? E aí uma segunda pergunta, que hoje a água ela é muito barata para algumas indústrias, né? A gente tem ainda essa ilusão de que o Brasil é abundante em água, né? E esse cenário ele pode mudar? A água pode se tornar realmente a preço de ouro? Bom, eu vou contar então para vocês a experiência que eu tenho tido lá pelo menos 4 anos no Comitê de Bacias, né? Que é o fórum que discute e conversa sobre os problemas existentes, principalmente com a parte hídrica. Bom, eu acho que é perceptível para todos, né, uma mudança bem expressiva no nosso clima e como somente no regime de chuvas, de seca, temperatura. Então isso vem acontecendo na nossa região aqui do Sudeste de forma bem pronunciada. E o que se fala desde o passado com essas mudanças do clima é que nós teríamos mais eventos extremos. O que são os eventos extremos? Ou são muitas chuvas concentradas, ou são longos períodos de estiagem prolongada, e também eventos de muito calor. Então, é o que se modelava lá na época que o IPCC começou a entender o que poderia acontecer com esse aumento de temperatura média da Terra. Sim. Quais desafios isso traz, né, para o nosso público? E, embora pareça distante, mas é algo que é bem próximo. Por exemplo, a maior parte dos rios urbanos, eles são rios extremamente degradados. E aí tem uma série de fenômenos hidrológicos, né, que fazem com que eles fiquem mais alterados e piorem a manutenção de água nas bacias hidrográficas. E as bacias hidrográficas, elas são regiões onde chove, né, e sai para um rio principal. Existem microbacias, que são bacias pequenas, e bacias grandes. Por exemplo, nós temos a bacia do rio Sorocaba, que é uma bacia grande, né? Mas dentro dessa bacia do rio Sorocaba tem várias microbacias onde estão instalados ali os diferentes tipos de uso do solo. A indústria, a agricultura, o urbano. O que tem acontecido? Como esses rios eles estão muito deteriorados, quando chove, há uma tendência, né, da água ela escoar mais rápido e não ficar tanto na bacia. Daí isso afeta a recarga dos aquíferos, isso causa enchentes, né, porque você está tendo escoamento muito rápido dos rios, e você também causa a degradação desses rios por processos erosivos, solapamento de margem, que a margem ela colapsar, os rios eles vão ficando mais assoreados, né, porque carregam mais sedimento. Então tudo isso daí gera uma série de problemas hidrológicos. E aí o que acontece nesse cenário para o público que é consumidor de água? Nos períodos de escassez, sempre a prioridade, isso está no nosso Código das Águas, a prioridade é consumo humano e desseitação de animais. Então, se no momento de escassez hídrica, que tem ficado mais frequente, né, no nosso inverno, para a gente manter menos água nas nossas bacias e ter uma saúde hidrológica deteriorada, se você é do setor industrial e eu estiver num cenário de crise hídrica, você não é a prioridade vai ser o consumo humano e a desseitação de animais. Sim. E no cenário de excedente hídrico, o correto seria a gente estar armazenando a água ali para poder utilizar, né? Porque isso é um problema, a gente gera uma situação que a gente fala que é o conflito, né? Então o conflito pelo uso da água que é o problema. E o conflito ele ocorre pela escassez.
Então, no conflito, sempre, consumo humano e descitação de animais serão priorizados e os outros usuários, eles vão ter que achar uma solução para conseguir continuar produzindo. Sim, Tanto é que a gente viu que na última crise hídrica, a gente teve problema em commodity, né? Porque a agricultura acabou ficando sem água, a agricultura irrigada. sim, E o ramo industrial, ele pode ficar também sem acesso à água, inclusive água de concessionária, e vai ter que recorrer a outras fontes, né? sim. E aí, como existe essa situação de conflito, por mais que agora a gente esteja no período chuvoso, né, e esteja tendo excedente, quando vem uma estiagem, quase sempre acontece isso. Então, uma forma de tentar se precaver é você tentar ter água armazenada, né, ou água reservada, ou você ser muito eficiente. E aí até os próprios aquíferos, eles vão começando a ficar disputados, e aí gera um desafio regulatório. Sim, Então, o órgão licenciador, no nosso caso, no estado de São Paulo, na nossa bacia hidrográfica, do Rio Sorocaba, Médio e Tietê, para vocês terem noção, a gente já está no... Tem uma escala de cor, né, que aparece nos relatórios de bacia, que mostra a disponibilidade hídrica. A nossa ela já está no amarelo, então ela é verde, amarelo e vermelho. Existem várias bacias hidrográficas aqui do nosso estado que já estão no vermelho. caramba. E aí o vermelho significa que já tem uma baixa disponibilidade hídrica, porque já tem um alto consumo, né? Então os recursos hídricos já estão ali Sim, sobrecarregados, né? Então, é um ponto de atenção, porque assim, o cenário que a gente vê, a tendência, não é uma tendência positiva, é uma tendência preocupante, na realidade. sim. E dentro desse contexto, até me surge aqui um questionamento. Porque hoje nós temos grandes indústrias que estão situadas em regiões com escassez hídrica. Aconteceu muito isso em 2014. Então a prioridade é sempre abastecimento humano. E como é que fica essa situação quanto à indústria? Ela vai ter que recorrer a uma segunda fonte de água. Sim. Então ela vai ter que, de alguma forma, captar essa água. Como que funcionaria nesse caso? Ó, existem várias alternativas, né? Eu acho que numa situação emergencial, ela vai ficar sem água, né? Então, numa situação igual a crise hídrica de 2014, onde usou volume morto do sistema Cantareira, por exemplo, se ela está numa região que o consumo humano ele já não está sendo abastecido, não vai ter água disponível para esse público, né? Ou para esse setor. Aí, normalmente, o pessoal recorre a caminhão-pipa, aí sobe o custo. Então, esse custo que era baixo já começa a não ser tão baixo, né? Sim. E qual que é o segredo? O segredo é tentar agir de forma preventiva. Então, a gente não deixar chegar nesse cenário, né? A gente tentar trabalhar antes dele. E aí, quais são as alternativas? Ó, no período de chuva, no período chuvoso, a gente tem o excedente. Então, armazenar e utilizar excedente seria algo inteligente até para abater o seu custo da água. Aí, no período de escassez, a gente usa o armazenado e tenta ser eficiente no uso do armazenado. A utilização de outros aquíferos que não são os superficiais, né? Então, a gente utilizar, sei lá, de repente a gente tem um represamento, ou a gente tem um poço artesiano que está sendo utilizado, também auxilia. Só que a gente tem que saber que esses aquíferos, eles também precisam ser utilizados de forma adequada e correta, né? Para você ter uma noção, e aí eu acho que isso varia de setor para setor, mas no urbano, é, a gente tinha um cenário, agora tem melhorado um pouco, mas a gente tem 40% de perda nos sistemas de abastecimento de água. Então, é uma perda muito Muita expressiva. coisa, né? Então, eu acho que tem muita eficiência para ser trabalhada aí, que ajudaria a gente a superar esses episódios de crise hídrica de forma um pouco mais tranquila, né? Mas com certeza, a gente trabalhar com a retenção desse excedente e principalmente, né? Aí é um papel que não está diretamente ligado ao industrial, mas eu acho que abre uma oportunidade para a interação no industrial, é a gente trabalhar a saúde hidrológica dos locais onde a gente está instalado. Então, onde eles estão instalados, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque dentro do SG, além do ambiental que você está auxiliando, você também trabalha o social, porque outras pessoas dependem daqueles recursos hídricos. Sim. E para isso ser implementado, essas indústrias, primeiro, precisam ter uma matriz muito bem elaborada quanto às métricas de ESG e algumas metas para que ela possa minimizar esse consumo e, de fato, otimizar o seu uso da água, né? Então, nós conhecemos um programa chamado Net Zero, e existe algum programa parecido com o Net Zero para água? Se você puder explicar, Tri, o que é o Net Zero de forma bem resumida e se existe algum programa quanto a ele para água especificamente? Perfeito. Ó, o Net Zero, ele vem do inglês, né? Da gente tentar a neutralização total das nossas emissões de gás de efeito estufa. Isso daí é algo que já vem sendo trabalhado há muito tempo, né? Então, desde lá do protocolo de Kyoto, a questão de emissões, ela tomou uma relevância e ela entrou, né, vamos dizer assim,
para a matriz de materialidade global, né? Então há uma preocupação bem grande com isso em função das mudanças do clima, que é uma preocupação muito apropriada, né? E aí esse movimento, do Net Zero, ele tem tanto uma ferramenta, ou algumas ferramentas para você ter um mapeamento bem detalhado das suas emissões, você conseguir rastrear nesse mapeamento quais são os focos principais de emissões, e aí tentar neutralizar o carbono por várias ações. Você pode trocar a matriz energética, você pode tentar comprar crédito de carbono, você pode tentar ter programas de replantio. Então, aquele déficit de carbono ou aquele excedente de carbono, né, que você gera para a atmosfera, você tenta repor com alguma ação dentro de um programa do seu sistema SG ou do seu programa SG. Para a água, isso não existiu, ou ainda não existia, né? Por quê? Porque a água está num país que tem uma abundância de água superficial. Então, tá certo que existe uma regionalização, né, de disponibilidade, então certas áreas do nosso país têm mais água, outras têm menos, mas sempre houve uma abundância. Mas a gente nunca pensou, por exemplo, qual que é a pegada hídrica da nossa atividade ou das nossas atividades diárias. E a gente poderia ter um modelo similar para a água. Então, imagina, eu poderia entender dentro do meu balanço hídrico, né, que são as entradas que eu tenho, o que eu consumo e o que eu libero, quanto que eu estou devendo ou estou promovendo de excedente ali, seria um indicador super importante, né, para eu entender como a minha organização está posicionada nesse problema aí de escassez hídrica e de crise hídrica. Então, se eu estiver gerando um excedente, eu estou melhorando a saúde hidrológica da minha região. Se eu estiver gerando déficit, significa que eu estou consumindo água da saúde hidrológica da minha região. E, consequentemente, eu poderia ter alguma ação para voltar isso ou para o zero, né, como Net Zero, eu zerei ali meu balanço hídrico, ou tentar gerar o excedente, que é o que eles falam de carbono negativo, né? Então, tem algumas organizações que elas não neutralizam mais as emissões, na verdade, elas incorporam mais carbono, então tem um carbono negativo. No balanço hídrico, se a gente conseguisse gerar mais água, contribuir de forma positiva para a saúde hidrológica, Sim, aí eu estou conseguindo avançar e ter um modelo regenerativo, contribuir para o modelo regenerativo, sim, que é algo que seria muito importante, né? sim, Ainda mais considerando o nosso cenário de degradação hidrológica. sim. E existem algumas boas práticas que a gente possa utilizar para que isso possa acontecer na prática? Sabemos que tem algumas coisas ainda a serem amadurecidas para que isso ocorra de fato. Até a nossa cultura quanto ao uso da água ainda tem muita coisa que tem uso de mangueira, tem um calor muito grande e eu posso me divertir quanto à água, ainda existe essa cultura no Brasil. Mas quais são as boas práticas que a gente possa disseminar para que a gente possa ter de fato um recurso hídrico otimizado? Olha, tem algumas que são bem simples, né, e outras são um pouco mais complexas. Mas, por exemplo, se eu pegar uma água nobre como uma água tratada, ou vamos pegar a seguinte situação, eu perfurei um poço artesiano, a nossa região ela tem um aquífero que chama aquífero do cristalino, né, que ele fica profundo, e normalmente tem uma água de excelente qualidade, com algumas exceções. Então, eu estou pegando uma água de excelente qualidade e eu vou usar essa água para um fim não nobre. Então, vou usar para lavar a mão, vaso sanitário. Então, concorda que, de certa forma, Tô jogando fora essa água que eu poderia poderia, beber, né? então, eu poderia estar utilizando, por exemplo, uma água que eu tenho reservado da chuva para isso. Sim, É certo que existem medidas regulatórias que têm que ser respeitadas, mas eu não preciso utilizar um recurso nobre para fazer algo, sendo que eu tenho um outro recurso que talvez seja mais fácil de obter, seja tão adequado quanto. Da mesma forma, aí pensando mais para o lado da saúde hidrológica, algumas ações para eu não degradar os recursos hídricos do local onde eu estou inserido também seria um ponto importante, né? sim, E auxiliar na recarga de aquífero. Então, isso daí seriam aquelas medidas regenerativas que a gente conversou. Então, existem medidas que seriam medidas de aumento da eficiência no uso da água, a exemplo do que a gente conversou, e existem medidas regenerativas que a gente poderia estar adotando também para conseguir melhorar a saúde hidrológica do local. Eu acho que por aí a gente talvez conseguisse construir um modelo da forma como existe para carbono, né, do movimento Net Zero, para algo relacionado à água, né? sim. Existe alguma certificação para que isso possa até acontecer? Sabemos que existem algumas normas, como ISOs, que a indústria, acho que ela tem que realmente se adequar, mas existe uma forma de certificar de que o meu uso está correto referente à questão hídrica?
Então existe daí água? Esse é um ponto para alguns próximos episódios, né? Falar um pouco sobre a certificação de água. Olha, ainda uma certificação nesse modelo para água eu não conheço. O que existe, ele veio do Green Building, né? Tem o conceito de Green Building, que são de construções verdes, e aí existem várias certificações dentro do Green Building, e as certificações elas traziam alguns elementos pensando na edificação, né? De melhor uso da água e maior eficiência no uso da água. Então, por exemplo, existe uma certificação que chama Aqua, que é brasileira. Ela tem alguns indicadores relacionados, tem a LEED, que é internacional, né, que é bem famosa também. Ela também tem alguns indicadores relacionados à água, mas não existe algo tão estruturado como, por exemplo, tem uma legal que é um modelo para a gente, que talvez fosse aplicável num modelo similar, né? Tem uma que chama lixo zero, que é o movimento lixo zero, que eles falam que se você desviar acima de 90% dos seus resíduos de aterro, você colocar para outras fontes e não mandar para aterro, então você pega 90% dos resíduos gerados e você desvia do aterro, você reutiliza, recicla, aí você recebe a certificação do Zero Waste. Nada nesse modelo foi construído para água. Então a gente não tem hoje, por exemplo, o modelo de certificação que fala, olha, Lucas, a sua organização é uma organização que contribui para a saúde hidrológica local. Ou o seu balanço hídrico é zero. Ativo, é neutro quanto ao uso da água, não existe. Nem métrica a gente não tem, né? A gente não tem uma métrica padronizada, mas é algo que a gente poderia estabelecer, né? Porque eu acho que está chegando no momento, isso é algo que eu sei que discute em sala de aula, né? A gente também discute com outros colegas de trabalho, que é um modelo, um sistema tão vulnerável nesse componente hidrológico, que assim, é o que a gente vê, né? Qualquer chuva causa enchente. Fica um tempo sem chover, a gente começa a ter problemas de abastecimento. Tem cidades aqui da nossa região que mesmo agora, no período de chuva, ela não tem água suficiente para abastecer toda a população. Sim. E eu vou pegar um exemplo recente, tá certo que está relacionado com o saneamento, mas mostra esse colapso, né? No litoral, a gente teve um problema nesse final de ano, né? Agora na virada do ano, de muitas doenças causadas por veiculação hídrica, né? Então o pessoal teve virose, diarreia, Sim. e é isso daí, assim, é um problema que é um problema delicado, né? Mas ele também está muito relacionado com o aumento da densidade populacional e dificuldade de aumento da infraestrutura. Então a gente sofre com isso. Para a parte de água, a gente sofre com esse aumento de infraestrutura e também a gente não consegue colocar mais recursos hídricos. Existe uma limitação, né? E como eles vão ficando degradados, a gente diminui a disponibilidade. Então a gente vai ter que ser mais eficiente para conseguir superar isso. E é um ciclo, é uma cadeia de consequências que vai acontecer. Uma cadeia de aí, consequentemente, em algum futuro, mas talvez próximo, a gente tenha uma tarifa mais cara para a água também. Ou seja, vamos começar a sentir no bolso. E normalmente é aí que as mudanças mais significativas acontecem, né? Exatamente. E dentro desse contexto, Fender, como que você acha que a internet das coisas pode ajudar no contexto tanto de otimização do uso da água, que acho que é um ponto muito importante, e informações claras de sustentabilidade? E depois aí tem uma outra pergunta que eu vou colocar aqui sobre esse desafio da gestão dessas informações dentro das métricas de ESG. Então sabemos que muitas indústrias precisam se adequar quanto ao ESG, poucas talvez façam isso quanto à água, porque talvez, primeiro, temos esse cenário de abundância em água, mas acho que aí é um pouco tímido alguns trabalhos pelo custo da água. Então, qual que é o papel da IoT nessa parte de sustentabilidade na sua visão? Olha, eu acho que é uma das ferramentas mais poderosas que a gente pode ter para conseguir monitorar isso de forma assertiva, a gente tentar diminuir as perdas e melhorar já de forma até significativa a eficiência do sistema, mas eu acho que tem um potencial escondido aí dentro do uso da IoT para essa questão específica da água. Porque é difícil sempre a gente conseguir ser muito assertivo nas ações voltadas para ESG ou, de uma forma geral, para problemas ambientais e sociais. Porque eles sempre são super complexos, eles são multifacetados, significa que tem vários olhares que você pode aplicar e você pode ter divergências de opinião, né? E eles são dinâmicos. Então agora a gente tem excedente de água, daqui a pouco começa a ter crise hídrica e falta água. Então existe toda essa complexidade envolvida no sistema. O uso de informação ajuda a gente a ter mais controle em cima do que acontece e talvez amenizar um pouco da dificuldade que a gente tem de trabalhar as ações. Então, por exemplo,
Eu posso estabelecer uma ação, eu falo, olha, na minha organização eu vou fazer isso aqui, eu acho que vai resolver o problema. Pode não resolver, né? Como é que eu vou saber se vai resolver ou não? Monitorando algum indicador que demonstre o progresso ou não. Então, eu acho que essa é uma aplicação importante. E tem o último lado ali, eu sempre costumo trabalhar olhando para dois tipos de infraestrutura. A gente tem uma infraestrutura física, então, por exemplo, o hidrômetros com IoT, eles são parte de uma infraestrutura física, mas a gente também precisa ter as tubulações, sistemas hidráulicos, o que for, tudo é estrutura física. Mas nós temos a infraestrutura de gestão também. E aí, para conseguir construir um modelo ESG robusto, né, e que atenda e trabalhe essas dificuldades que nós temos, ele também precisa ser um modelo de gestão que seja resiliente. Por quê? Porque vão ter ações que às vezes não vão ter o retorno esperado. Aí você tem que trocar a ação. Sim. Ainda mais que a gente está falando de saúde hidrológica, e assim, como monitorar a saúde hidrológica também é um problema, né? A gente tem que entender e ter os indicadores corretos para fazer isso. Então, essa maturidade de gestão, eu acho que o uso do IoT e o uso de plataformas de gestão, elas ajudam a construir também essa maturidade de gestão. Porque daí a organização, ela não evolui só porque ela monitora, porque ela sabe onde estão as perdas. Ela evolui porque ela vai criando uma cultura ali dentro para realmente entender a água como um valor material e desenvolver isso dentro do seu sistema inteiro, Sim. dentro dos seus componentes de gestão, dos seus componentes estratégicos, dos seus componentes econômicos, né? Ou dos seus elementos econômicos, comerciais. E todas as indústrias, se não todas, a maioria, precisa falar isso de forma muito bem clara. E eu acho que todos concordam, né? Eu acho que está cada vez mais claro para um público em geral que esse é um componente importante, né? Então, eu como consumidor, entendendo que uma organização ela adere aos mesmos temas que eu valorizo, isso também cria uma fidelidade dentro do consumo, né? É até um fenômeno que vem sendo colocado dentro do marketing como um componente importante. Só que o que é fundamental? É não ter o greenwashing, né? Sim. Então a gente não fazer para só ter na imagem, a gente fazer porque realmente é algo que a organização se preocupa ali dentro da essência dela. E nessa questão que você colocou quanto ao marketing, como que o ESG pode ir além do marketing? Ou seja, como que ele pode realmente gerar esse impacto para a indústria? Acho que o ponto aí é talvez tirar o olho do marketing, o olhar do marketing e trazer o olhar para o impacto social e ambiental que a organização pode gerar. Porque por que existe o ESG? Para que a organização ela consiga ampliar seu impacto socioambiental. E aí isso vem por vários instrumentos, né? Por instrumentos de governança, por instrumentos técnicos, né? Dentro do ambiental, por uma interação social com aquela comunidade de entorno. Então, eu acho que essa união, ela consegue cumprir esse objetivo de promover o impacto socioambiental da organização. E é lógico, né? Isso traz consequências também positivas para a organização. Então, por exemplo, é assim, um exemplo bem simples, né? Imagina que eu tenho uma organização que ela depende muito do uso da água. Se nós fôssemos investidores, eu ia preferir ter uma organização, ou investir, né, em uma organização que ela tem um controle muito maior sobre esses recursos, e ela inclusive trabalha ali o entorno para que exista uma saúde hidrológica e garanta que esses recursos ainda existirão nas condições, mesmo em condições de alteração de clima, né, ou mudança de clima. Inclusive ela tem a técnica de adaptação para esses cenários climáticos que podem existir, do que uma que não tem nada disso, concorda? Sim, com certeza. Então traz mais segurança em termos de investimento e até como consumidor, né? Se eu fosse consumir um produto escolhendo essas duas empresas, é lógico que eu vou escolher aquela empresa que está mais adequada dentro Tem dos meus preços. práticas. É lógico. E o ato de regulamentar e a exigência do mercado quanto à sustentabilidade também vem crescendo muito, exatamente por conta disso. Eu estou Com certeza. impactando positivo ou não estou impactando, né? Acho que esse é um ponto importante. É lógico que existem uma série de elementos, né, administrativos que estão associados à regulamentação e à concessão das outorgas, por exemplo. Mas imagina, o órgão ambiental avaliando também esses dois perfis de indústria, né? Tem uma indústria que tem um uso altamente eficiente, tem práticas para tentar melhorar esse cenário hidrológico do entorno, modelo regenerativo, e tem uma outra que não faz nada disso. Qual delas eu fico mais predisposto a conceder uma outorga? Lógico que é esse cenário também, né? Tá todo mundo responsável, sabe o que fazer, e se eu já estou trabalhando com as metas da ESG, eu sei que meio ambiente e sociedade já estão sendo impactados e eu tenho uma governança ainda responsável sobre isso.
E eu tive uma discussão interessante esses dias, ainda mais pensando nessas certificações, né? Porque, por exemplo, o que é melhor? Eu ter um selo ou realmente eu cumprir o meu papel social, né? Eu acho que a nossa estratégia ela tem que ser pensada dentro do cumprir o papel social. A certificação ela acaba sendo um reconhecimento. Então, acho que essa é uma lógica muito saudável, sabe? Sim. Então, por que que eu faço o que a certificação fala para eu fazer? Para eu cumprir meu papel social, né? E aí, por que que eu tenho a certificação? Porque eu consegui cumprir, eu tenho meu reconhecimento. Então, essa é uma lógica muito saudável, né? Para a gente sair de uma lógica de, ah, não, quero a certificação para anexar na minha imagem apenas, né? Então, é lógico que são coisas relacionadas, né? Para certificar, você vai ter que cumprir os requisitos, mas essa essência, ela é importante ser entendida, por quê? Porque o papel social da organização, ela vai além também desse entorno externo, ela entra também dentro dela, né? Então, o exemplo dado do que eu estou fazendo para os meus colaboradores, eles também ajudam a criar uma cultura que eles vão levar depois para dentro de casa e disseminar, sabe? Sim. Então, eu acho que é importante, porque nessa reorganização da governança, do ambiental e do social, você consegue, é como se fosse dar um update, né? Você dá uma atualização na organização para ela realmente atender às necessidades que nós temos nos dias de hoje, que são diferentes das necessidades de 30, 40 anos atrás. Sim, com certeza. É, nós temos um case de sucesso muito legal com uma indústria de retentores automotivos, e é legal que eles conseguiram digitalizar todo o processo de medição de água, desde a captação de água primária, que é oriunda ali da concessionária. Então eles faziam a reservação Uhum. e eles tinham pontos estratégicos de consumo de água que eles digitalizaram, como banheiros, vestiários, restaurantes e até torres de resfriamento. E eles conseguiram, através disso, materializar tudo que nós discutimos aqui para um reporte muito bem claro de ESG. Então foi muito bacana isso, que todos ficaram felizes. Então, desde a diretoria até as pessoas ficaram conscientizadas pelo uso da água. Então, é o poder da digitalização a favor das métricas de ESG. Com certeza. E além disso, eu acho que, acho que esse exemplo ele traz um detalhe importante, né? Que assim, se a organização ela tem maturidade e a capacidade para conseguir trabalhar isso com excelência, com certeza ela vai ter a mesma maturidade e a mesma organização ou resiliência para trabalhar outros temas que também são importantes para a operação dela. Então, eu acho que essa cultura é uma cultura estratégica que é muito saudável. Sim. E ela acaba disseminando para outras áreas, né? Até para um entendimento do papel da própria organização dentro do contexto de mercado e social que ela tem. Sim. Então, É, e uma iniciativa que pode gerar também iniciativas adjacentes. com Se eu certeza. estou fazendo uma gestão hídrica eficiente, então vamos partir agora para uma gestão energética, vamos tentar achar outras oportunidades de gerar o impacto, que no final das contas tem que ter ali não vou usar o termo aqui, chama trade-off entre impacto financeiro e ambiental. Então tem que ser viável em ambos os caminhos. Não, e ainda gera economia, né? Exato. Que é um ponto muito importante, né? Porque além de tudo isso que a gente está conversando, ainda tem a questão da economia, que a gente nem citou, né? Sim, que é uma consequência. É, consequência de um trabalho bem feito. Exatamente. Bom, Fengler, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Para a gente poder fechar, eu queria que você talvez indicasse aqui um estudo ou algum documentário ou livro que você possa deixar com que todos que participaram aqui com a gente também entenda melhor sobre essas métricas de ESG, consiga de forma positiva impactar o meio ambiente, assim como nós. Pô, Lucas, esse me pegou. E a parte de aula? Pode ser que algum estudo que você saiba aí de tendências de ESG que possa ajudar aí o pessoal a se enquadrar em algumas coisas. Olha, eu vou dar uma sugestão interessante, então, porque é algo que poucas pessoas fizeram, né? E fazem, e eu acho que vai ajudar até uma dimensão do problema que a gente tem dentro desse contexto de escassez hídrica Sim. e de degradação dos nossos recursos Por hídricos. exemplo, Leduna. É uma boa, né? A luta é quanto à água, né? Lá, então, para não chegar nesse cenário aí, não chegar nesse cenário de ter que brigar para matar o outro pela água, né? Mas eu acho que um ponto legal de reflexão para quem está nos acompanhando, né? É todo mundo descobrir qual que é a bacia hidrográfica que você está inserido como unidade de gestão. Então, a nossa aqui é o Sorocaba Médio Tietê. Procurar lá no nosso sistema e no sistema estadual, que chama SIG-RH, é o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Baixar o relatório de situação, chama relatório de situação o documento, e dar uma olhada para ver qual que é o cenário que vocês estão.
E assim, se vocês quiserem ir além, comparar como ele foi evoluindo ao longo do tempo. Então vocês vão ver, provavelmente vão chegar à mesma conclusão que eu cheguei, que a gente tem saído de um caminho não muito bom e indo para um caminho ruim. Então só tem piorado. Por que esse exercício é importante? Os comitês de bacia, eles geram esses relatórios e todo ano eles fazem o diagnóstico da bacia, para saber como as bacias hidrográficas estão. Existem bacias hidrográficas que estão mais bem preservadas, né, e outras que estão bem críticas. Um diagnóstico de saúde mesmo. Cara, Então, até para todo mundo saber, né, onde você está inserido, né, onde sua organização está inserida. Por quê? Porque as outorgas, elas são definidas a partir do estado da sua bacia. Os setores que estão competindo pela água estão todos lá. Os conflitos, eles já aparecem ali. Então é um ponto interessante de exercício, né, para conseguir adquirir essa consciência hidrológica, né, saber onde a gente está inserido e por que os problemas que a gente está observando, né, eles existem e de onde eles vêm. excelente, muito bom. Bom, pessoal, se vocês quiserem conhecer sobre a sua situação hídrica, siga aqui os passos do nosso especialista Fengler. Perfeito, obrigado pessoal, obrigado. Fengler, obrigado. Para poder fechar, Aí. como você faz parte do time da Iagua, você que é o nosso mascote, ó. Então, tenho certeza que essa camiseta aqui é G. Presente aí pra você, Obrigado. agora você faz parte do time Iagua. Agora eu recebi o diploma aqui, ó. Agora a sua missão é salvar, você é um agente de salvação da água, assim como nós, né? Maravilha, né? Muito obrigado. Valeu, Lucas. Obrigado. É. Então, pessoal, finalizamos por aqui. Então, foi muito bacana a participação do Fengler, falando de todo esse cenário de ESG, o impacto do uso da água, não só na parte industrial, mas de forma bem holística. E se você quer conhecer mais sobre tecnologias para poder digitalizar a sua medição de água, entre em contato conosco, conheça mais sobre a Iagua e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos vemos no próximo episódio. Valeu!